Janeiro de 1981. 3 pessoas estão sentadas em uma sala com um gravador, uma bíblia e uma única vela. Há uma mulher deitada de costas, caindo lentamente em um transe tão profundo que seus amigos realmente acreditam que sua alma estava deixando seu corpo. E então uma voz se manifesta através dela e diz: "Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Criador infinito." Nos 3 anos seguintes, essa voz respondeu perguntas em 106 sessões gravadas. Ela explica a estrutura do universo, o propósito da existência humana, a construção das pirâmides, uma antiga guerra planetária e até mesmo o que é o Pé Grande. Porém, o projeto acabou em tragédia, que os envolvidos atribuem ao que havia naquela sala. Esta é a história das fitas de Ra e da Lei do Uno. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Sou Mark Gagnon e agradeço por estarem na minha barraca, onde toda semana exploramos histórias interessantes e polêmicas do mundo. Sim, é isso que faço neste canal toda semana, 2 ou até 3 vezes, não é, Cristos? Com certeza. Sem tempo para isso, Cristos, porque estamos falando de algo insano. É isso que faço aqui. Mergulho nas teorias mais malucas e investigações profundas que encontro na internet. Fui criado por um teórico da conspiração, então vivi toda a minha existência imerso nessas teorias, ideias diferentes, conhecimentos esotéricos, mistérios do universo. Este programa é minha maneira de tentar entender minha vida e o mundo em que vivemos. Vejo esse programa quase como um Sports Center das teorias da conspiração e dos mistérios. Não estou aqui para te convencer. Eu só quero apresentar todos os fatos de forma imparcial, e você pode fazer o que quiser com isso. Agora, hoje temos um tema fascinante. É um dos mais interessantes que já li. Me deparei com isso pela primeira vez. Rolando o feed no Reddit, achei um subreddit chamado A Lei do Um e fiquei curioso. Então comecei a explorar. Esse fórum é interessante porque as pessoas compartilham fitas e ideias sobre o significado delas. Fiquei curioso sobre a origem disso e comecei a ler. Achei tudo uma loucura. Acabei me distraindo com a vida. Depois fui a um show em Denver e encontrei Corey Sandhagen do UFC. E ele fala, cara, camp é sensacional. Você já fez um episódio sobre o material bruto ou a lei do Um? E eu respondi, não, mas já li sobre isso. E ele disse, dá uma olhada nisso, cara. É insano. Além disso, aquele cara Kratos é ótimo. Eu não sei se você mencionou isso, mas esse é finalmente o meu mergulho profundo. Então, um salve pra Corey. Muito obrigado. Agradeço por ter me colocado nessa e me dar o empurrão que eu precisava para mergulhar no material bruto. Agora, o que é isso? Isso são essas pessoas que estão canalizando essa entidade, esse ser que explica todos os segredos do universo. E quais são os segredos? O que ele diz sobre nós? Bem, antes de podermos entender o material, precisamos entender as 3 pessoas que o produziram, e potencialmente as 3 mais a inteligência alienígena. Mais especificamente, as 3 pessoas que podemos documentar, pois é aqui que a estranheza começa de fato. Primeiro temos Don Elkins. Ele era o cientista, nascido em Louisville na década de 1930. Ele tinha 4 diplomas universitários. Ele serviu no exército durante a Guerra da Coreia e passou 12 anos como professor de física e engenharia na Universidade de Louisville. Ele literalmente fundou o Departamento de Engenharia Mecânica na Universidade do Alasca. Não estamos falando de algum cara maluco aleatório. Ele era um professor titular de física. Mas Don tinha uma obsessão que não cabia no currículo. Ele era obcecado por OVNIs e reencarnação. E em 1965, ele deixou seu emprego muito confortável como professor titular para ter mais tempo para pesquisar o paranormal. E para pagar as contas nesse meio tempo, ele se torna piloto comercial e, eventualmente, capitão pilotando Boeing 727 pela Eastern Airlines. Então pense nisso. O homem que faz as perguntas nessas gravações passava os dias pilotando aviões de passageiros e as noites investigando o contato extraterrestre, além de ter vários diplomas e ser um acadêmico muito respeitável por mérito próprio. E claro, tem a Carla Rueckert. Ela é a pessoa que realmente canaliza a voz. Nascida em 1943, ela tinha diplomas em literatura inglesa e biblioteconomia, trabalhava como bibliotecária e era uma vocalista treinada. Ela entrou para o grupo de meditação do Dom em 1962 e se tornou sua parceira de pesquisa em tempo integral em 1970. E os dois fundaram a LL Research, em que L/L significa amor e luz, que é basicamente o lugar onde todo esse material está armazenado.
E em 1974, Carla começou o que é chamado de canalização consciente, o que significa que ela transmitia mensagens enquanto estava acordada e consciente. Agora, a terceira pessoa nessa história é Jim McCartney. Jim era o mais improvável. Ele nasceu em Nebraska em 1947 e tinha um diploma em administração e um mestrado em educação. Mas então, em 1974, ele fez algo que a maioria das pessoas só sonha em fazer. Ele se mudou para a floresta de Kentucky, construiu sua própria cabana de madeira com as próprias mãos e basicamente viveu fora da rede. Ele literalmente vivia da terra ao seu redor, na floresta de Kentucky. Então, ele se encontra com Don e Carla em 1979 e depois se junta a eles em dezembro de 1980, e é essa parte que importa. Jim se juntou em dezembro de 1980. O contato bruto começou 3 semanas depois. Então, por 20 anos, Don e Carla vinham realizando experimentos de canalização que produziam, no máximo, um tipo vago de filosofia confusa. Mas no momento em que Jim entrou para o grupo, algo fundamental mudou. Rawls depois descreveu Jim como uma bateria energética necessária para o contato. Aliás, a maioria que assiste ao canal não está inscrita. Ao se inscrever, você apoia o canal e recebe novidades. Acampamento religioso, de história e acampamento Gagnon. Vamos voltar ao assunto. Quando ouvem que Don e Carla canalizaram por 20 anos antes de 1981, muitos pensam em 20 anos de silêncio até surgir uma voz alienígena revelando segredos do universo. Mas não foi assim que aconteceu. Eles estavam recebendo respostas o tempo todo, só que de outra pessoa. Então, a partir de 1974, o grupo começou a entrar em contato com fontes que todas se identificavam como pertencentes à mesma organização. E eles chamavam isso de Confederação dos Planetas, a serviço do único Criador infinito. Então, a Love and Light Research simplesmente chama isso de confederação. Você pode basicamente pensar nisso como uma aliança galáctica de civilizações orientadas positivamente, seres que já superaram o nível humano e cujo propósito declarado é simplesmente ajudar a humanidade. E, de acordo com eles, vieram à Terra por um motivo. A colheita se aproxima e eles querem ajudar o máximo de almas nessa transição. Esses não foram contatos isolados, ocorreram tantas vezes que a equipe de pesquisadores aprendeu seus nomes. Hatton fazia parte do que o grupo chamava de quarta densidade, a densidade do amor, e uma densidade é basicamente o nível de consciência em que o ser está. Então, Hatton se mostra caloroso, filosófico, pé no chão, e na introdução do primeiro livro é basicamente esse ser, Hatton, que expõe toda a missão, descrevendo-se de forma direta como um dos ceifadores enviados para reunir as almas que estão prontas para seguir em frente. E claro, a Latui, que pertence ao grupo da quinta densidade, a densidade da sabedoria. Latui é mais científico, mais analítico e muitas vezes meio engraçado e imprevisível. Ra mais tarde se referiria a Latui como o Consolador. E então, é claro, há outros como Oxal, Yam e Letos. E essa é a base dessas 2 primeiras décadas. Mas aqui está a questão. Ra era membro dessa mesma confederação, mesma aliança, mesma missão, mesma colheita. Então Ra estava 2 densidades completas acima de Hatton, dentro da 6ª densidade em vez da 4ª. Só se comunicava por um método que ninguém mais usava, um transe profundo. Essa diferença fez as pessoas na sala perceberem que algo mudou. Isso também explica a cosmologia que abordaremos depois, como o Conselho de Saturno, a quarentena e a colheita. Essas ideias não são exclusivas de Ra, mas sim da Confederação. E Ra estava detalhando tudo o que estava planejado para o futuro. Então, falando agora sobre como era realmente conversar com Ra. Uma das coisas mais ignoradas sobre o contato com Ra é que ninguém estava realmente tentando entrar em contato com esse ser. Em 15 de janeiro de 1981, o grupo fazia uma sessão de ensino para um membro do círculo de meditação de domingo que aprendia a canalizar. E Don sentou-se para observar, e Carla entrou em seu estado de transe habitual para ajudar na demonstração. Mas, em vez das mensagens vagas habituais da Confederação, algo muito diferente se manifestou. Um ser começou a falar através de Carla e se identificou como Ra. E ele falava de uma maneira que nenhum dos outros contatos jamais havia feito. Era direto, estruturado e disposto a responder perguntas técnicas em detalhes. Tudo começou como um exercício de treinamento que saiu do controle. Não foi invocado, apenas apareceu. Então quem ou o que, na verdade, estava do outro lado? Bem, era Ra. E Ra disse que não é um ser único.
Ele meio que se autodenomina um complexo de memória social, essencialmente uma mente coletiva, uma coleção de bilhões de almas individuais que evoluíram a tal ponto que suas consciências se fundiram em uma única consciência compartilhada. Então, quando Ra diz eu, significa todos eles ao mesmo tempo. É quase como conversar com uma IA nos anos 80, sabe? Tipo, do jeito que você falava com a IA e a IA respondia, eu acho isso. É como, ok, eu na verdade é só o conjunto de todos os dados que já foram coletados pelo ChatGPT, por exemplo. Então, Ra diz que evoluiu em Vênus, o que é meio interessante porque existe um grupo real de cientistas que acha que a vida é possível na atmosfera de Vênus, mas isso já é outro assunto. Ra também afirmou que ajudou a construir as pirâmides usando o poder do pensamento, mas foi embora quando os egípcios distorceram seus ensinamentos em uma religião de elites e uma classe sacerdotal. E se você sabe algo sobre a história egípcia, provavelmente já ouviu o nome Ra, porque esse é o nome real do deus do sol egípcio. Agora, talvez isso seja uma coincidência, ou talvez seja, você sabe, uma evidência de que esses pesquisadores estavam familiarizados com a história do Antigo Egito, ou talvez seja uma prova de que Ra já esteve aqui antes. Como já mencionamos, Ra integra essa sexta densidade. E nós vamos entrar na explicação completa da escada de densidades em um instante, mas a versão resumida é que Ra se descreve como estando aproximadamente 2 níveis evolutivos inteiros acima da humanidade atual. Avançado o suficiente para unir mentes de toda uma espécie, avançado o suficiente para falar através de dimensões, mas não avançado o suficiente para deixar de cometer erros. É surpreendentemente honesto sobre seus erros na Terra. Na verdade, Ra admite que suas tentativas de acelerar a evolução espiritual da humanidade deram errado várias vezes. Quero dizer, primeiro foi o erro das pirâmides. Então, enquanto Ra ajudou a construir as pirâmides como um instrumento de cura e iniciação destinado a todos, ele não levou em consideração a natureza da ganância humana. Então, de acordo com esse relato, Ra assistiu enquanto os governantes da Terra se apropriaram das estruturas e as transformaram de uma ferramenta de unidade universal em um enorme símbolo de exclusão, e você sabe, poder da elite e hierarquia divina. Também houve o erro da deificação. Ao aparecer fisicamente para ensinar a lei do Uno, Ra acabou promovendo o oposto de sua mensagem. Em vez de absorver a filosofia da igualdade universal, os humanos fizeram o que os humanos fazem. Eles os adoraram. Em vez de ver Ra como um ser de grande sabedoria, ali para ajudar a humanidade de forma colaborativa. Humanos transformaram Ra no deus do sol, criando depois uma hierarquia religiosa. Ra admite que, como um complexo de memória social harmonioso, modo como se refere a si mesmo, é um complexo de memória social. Simplesmente não compreendeu a capacidade humana para o elitismo, o tribalismo, a polarização, a ganância e a distorção do poder. Então, ao entregar conceitos e ferramentas avançadas como atalhos, Ra acidentalmente alimentou justamente a desigualdade que tentava curar. Por causa disso, Ra foi embora e deixou sua forma física. E o coletivo percebeu que dar atalhos à humanidade só distorce a evolução natural. É por isso que Ra agora se limita a se comunicar por canais muito estreitos e cuidadosamente protegidos, determinado a nunca repetir os mesmos erros do Antigo Egito. Agora, o contato com Ra não era uma canalização consciente como Carla normalmente fazia. É um pouco diferente. É sutil, mas é chamado de canalização em transe. Ra afirmava que durante as sessões, o espírito de Carla realmente deixava seu corpo. E Ra usava o corpo físico vazio dela à distância para controlar a boca dela e produzir as respostas. Ra disse que só tinha o controle mais grosseiro sobre o corpo dela. Às vezes nem conseguia reposicionar as mãos dela quando a artrite atacava, porque na verdade não tinha controle motor fino sobre o corpo que estava controlando. Como o espírito dela supostamente estava fora do corpo, Ra insistia em um protocolo ritual exato para protegê-la. Se você errar, o aviso era claro, o espírito dela pode nunca mais voltar ao corpo. Então, é assim que o ritual funcionava. Você teria um altar ou uma pequena mesa posicionada na cabeça da canalizadora. E então você teria uma Bíblia aberta especificamente no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa passagem que dizem simbolizar o E então uma vela branca colocada atrás do livro, um cálice de água de um lado, basicamente, sabe, incenso do outro lado. E então Carla deitada com um manto branco, com os olhos cobertos e o corpo alinhado ao longo de uma linha que Ra especificou até o ângulo.
Agora, ainda mais louco, Ra deu um cronograma específico. Se a sessão ocorresse após o pôr do sol, Carla precisava ser induzida ao transe antes de acender as luzes artificiais. E é assim que essa entidade levava essas regras a sério. O impacto dessas sessões sobre Carla já era visível. Ela já tinha artrite severa e problemas renais. As sessões reduziram seu peso para cerca de 36 quilos. Estava extremamente magra. Ra comentou ao grupo que Carla vivia com energia emprestada e que seguir com as sessões acabaria por matá-la. Especificamente, Ra se refere ao corpo dela como o veículo físico do raio amarelo, e no contexto dos chakras, isso é visto como o corpo físico. Mas isso não impediu as sessões. O grupo estava tão desesperado pela mensagem que Ra estava enviando que continuou. Mas o que eles realmente buscavam? Agora, se você tirar todos os seres cósmicos e a história do Antigo Egito, toda a filosofia se resume a uma única frase: tudo é uma só coisa. Você, eu, a pessoa que você odeia, o cara sem teto na esquina, a batata frita que está entre o banco do seu carro e o console. Tudo isso é o Criador infinito experimentando a si mesmo de 1 bilhão de ângulos diferentes. Toda separação que você percebe é o que Ra chama de distorção. Não é exatamente uma mentira, mas uma fragmentação intencional para que o Criador se conheça pelos olhos de suas próprias partes. Essa é a lei do A unidade é a base. Tudo o que não é unidade, isso é ilusão. Mas a ilusão é meio que onde as coisas ficam divertidas. Então Ra mapeia toda a existência em 7 densidades, que são os níveis de consciência que mencionamos. Cada uma tem luz e consciência mais densas que a anterior. Isso representa a hierarquia que a alma percorre ao aprender e evoluir para níveis mais altos. Então, primeiro você tem a primeira densidade. Esta é a matéria-prima. Então, terra, ar, água, fogo, sabe? Tipo, aquelas coisas de Avatar. Cartas de energia do Pokémon. Cartas de energia do Pokémon e outros elementos básicos percebem sua existência. A segunda densidade é a vida biológica. Então você tem plantas, animais, seus instintos ficando mais aguçados e os primeiros sinais de autoconsciência individual. E então você tem a terceira densidade. Esses somos nós. Esses são os seres humanos. Ra chama isso de densidade da escolha e considera esse o nível mais importante e mais difícil de toda a escada. Vou explicar o motivo em instantes, então continue. A quarta densidade é a do amor e compreensão. Lembre-se, é aqui que Ratum vive. Neste nível, a compaixão domina e os seres leem pensamentos uns dos outros por telepatia. E então você tem a quinta densidade, é a densidade da sabedoria e da luz. Depois você tem a sexta densidade, e essa é a densidade da unidade, onde o amor e a sabedoria finalmente se equilibram, e é aqui que Ra realmente reside. E então você tem o nível final, que é a sétima densidade. E esse é o portal. É aqui que a alma se reúne ao Criador e o ciclo se completa. Oi, pessoal. Vamos fazer uma pausa rápida para falar sobre a GLD, uma empresa nova incrível com a qual estamos trabalhando e que estou usando agora. Eu, inclusive, consegui este crucifixo aqui. E, sinceramente, só de receber, sabe? Às vezes, quando você trabalha com algumas empresas, você fica tipo, beleza, espero mesmo que o produto seja bom. Esse aqui é. Eu uso o tempo todo. Esse é realmente o novo crucifixo. Eu perdi o meu último em uma casa de banhos, literalmente em uma sauna. Eu perdi meu crucifixo, que talvez seja o jeito de Deus me dizer alguma coisa. Consegui um novo da GLD e tenho usado direto. Minha esposa gosta e ele tem um peso bom. Os detalhes ficam melhores ao vivo e o fecho é bem resistente. Não parece algo que você comprou na Times Square de um cara aleatório. Não parece algo que você pediu, sabe, de algum site duvidoso na Temu. E eles têm de tudo. Correntes, pingentes, pulseiras, relógios, seja se você quiser algo discreto ou algo que seja tipo, sabe, acabei de assinar um contrato. Sabe o que quero dizer? E se você quiser aquela corrente de quem acabou de assinar com uma gravadora, eles também têm. Agora, se eu ainda não te convenci, deixa eu melhorar um pouco a oferta, beleza? Por tempo limitado, ouvintes deste programa, do Camp Gagnon, do Religion Camp, do History Camp e de todo o Universo Camp, receberão uma oferta insana. Se você usar o código CAMP, C-A-M-P, na hora de finalizar a compra, vai ganhar 40% de desconto em todo o seu pedido no gld.com. São 40% de desconto em todo o seu pedido usando o código CAMP na finalização da compra em gld.com. Após comprar, vão perguntar como conheceu a GLD. Diga que foi aqui, com o pessoal do Campsite. Mark e Cristos te recomendaram. Sempre que você faz isso, ajuda a apoiar o programa. E muito obrigado a GLD e obrigado a você por assistir. Vamos voltar ao programa.
Agora, esses são os 7 níveis de, acho que, densidade, certo? Esse tipo de vibração de consciência espiritual. Agora, Ra diz que a terceira densidade, a que estamos agora, a vida humana, é a mais difícil. E essa densidade existe por um motivo. Nós temos que fazer a chamada escolha. Atualmente, só há 2 formas válidas de passar por esse nível: escolher o caminho do serviço aos outros, o caminho positivo baseado no amor. Para se formar assim, Ra diz que é preciso estar pelo menos 51% voltado a servir aos outros, um pouco mais da metade. Você inclina a balança para o amor e você passou. Ou você pode escolher servir a si mesmo. Esse é o caminho negativo, focado em controle, dominação e manipulação, o que muitos acham fascinante. O caminho negativo é uma rota legítima para avançar, porém a exigência é brutal. Você precisa estar em 95% de serviço a si mesmo para se formar. Portanto, é essencial ter um compromisso total consigo mesmo. Se você está 80% comprometido consigo mesmo e 20% comprometido com outras pessoas, a maioria das pessoas diria que você é meio babaca. Bem, isso ainda não basta para passar. É preciso total compromisso com o egoísmo. Ra basicamente diz que ser majoritariamente decente já é suficiente para passar no teste, enquanto ser mau exige dedicação quase perfeita. Tipo, se você vai seguir o caminho egoísta, não pode ser morno. Se você fica no meio, onde não ama o suficiente, nem é impiedoso o bastante, você não se forma de jeito nenhum. Você repete a terceira densidade e acaba sendo retido, pela nota cósmica, eu acho. Agora, toda essa separação acontece durante algo que Ra mencionou antes. Isso é a colheita, um ciclo de aproximadamente 75 mil anos, no final do qual as almas avançam ou repetem. Agora, de acordo com Ra, a Terra está exatamente no final de um desses ciclos neste momento. Curiosidade, Ra não é o único a dizer que vivemos os tempos finais. Na antiga cosmologia hindu, o tempo não é linear. É um ciclo repetitivo composto por 4 eras distintas, chamadas yugas. E, de acordo com essa filosofia hindu, atualmente estamos vivendo em plena 4ª e última era. Esta é a Kali Yuga. Isso geralmente é traduzido como Era das Trevas ou Era do Vício. E a Kali Yuga é uma época de intenso declínio espiritual, corrupção, materialismo, ganância e um total desligamento de todas as verdades superiores. É o fundo do poço do ciclo cósmico, onde a humanidade está em seu momento mais dividido e caótico, e então, finalmente, ela renasce e tudo se repete. É aqui que isso reflete bem o ensinamento de Ra. Assim como Ra vê a colheita como repetição ao fim dos 75 mil anos, a filosofia hindu não considera o fim da Kali Yuga um apocalipse, mas sim um reinício cósmico. Quando a Kali Yuga finalmente desmorona sob seu próprio peso tóxico, a humanidade basicamente se forma. A roda gira e voltamos a Satya Yuga, era dourada de verdade, unidade e iluminação. Então, seja você ouvindo essa entidade canalizada chamada Ra, ou lendo textos antigos em sânscrito de milhares de anos atrás, a mensagem central aqui é a mesma. As coisas vão ficar incrivelmente sombrias e confusas logo antes de realmente evoluirmos como espécie. Agora, Ra não apenas trouxe informações sobre a lei do Um e como avançar espiritualmente, ele também contou antigas histórias cósmicas. Ra descreve uma confederação negativa, obcecada por si mesma, atuando principalmente na 4ª e 5ª densidade, chamada Grupo de Orion. Literalmente vistos como os vilões. Todo o projeto deles é encontrar planetas para colher de forma negativa, e o método deles não é com raios laser ou alguma batalha ou guerra, é através da manipulação. Eles atuam através de pessoas poderosas, bilionários, elites, estruturas de poder, pressão psíquica. E Ra afirma que havia uma presença constante de interferência durante as próprias sessões. Enquanto Ra canalizava por Carla, o grupo de Orion tentava impedir, pois não queria que despertassem para esse conhecimento. Ra afirma que a Terra está em um campo de contenção espiritual chamado Quarentena, mantido pelo Conselho de Saturno. Agora, isso provavelmente soa meio louco para você porque realmente é, mas é isso que a filosofia da Lei do Um propõe. Que o propósito dessa quarentena é proteger o livre-arbítrio humano e impedir que o grupo de Orion chegue e assuma o controle, e que eles só podem agir onde humanos individuais convidam essa energia para entrar. E então você tem os errantes ou as sementes estelares originais? Ra afirma que muitas pessoas andando pela Terra agora são, na verdade, seres de 5ª e 6ª densidade que se voluntariaram para encarnar aqui sob uma condição, que esquecem quem são quando chegam. Eles vieram para elevar a vibração do planeta na colheita.
Ra estima que existem milhões de errantes na Terra neste momento. Curiosamente, toda essa história marca a origem da subcultura moderna das sementes estelares. Então, não sei se você já viu esses vídeos no TikTok de pessoas dizendo que você é um pleiadiano ou uma alma de Sirius. Isso meio que vem diretamente das palavras que Carlos falou nessa sala de estar em Kentucky no início dos anos 80. Agora, Ra também faz algumas afirmações importantes. Ra conta uma história do nosso sistema solar em que um planeta chamado Maldek existia entre Marte e Júpiter e que seus habitantes o destruíram em uma guerra catastrófica e massiva. Os restos do planeta, diz Ra, estão no cinturão de asteroides e que as almas dos seres de Maldek ficaram tão traumatizadas e cheias de culpa que ficaram presas e muitos deles eventualmente reencarnaram na Terra. Alguns deles, afirma Ra, reencarnaram como a grande criatura de segunda densidade que nós realmente chamamos de pé grande. Isso é literalmente o Ra dizendo, olha, esses críptidos que vocês veem, na verdade são criaturas de segunda densidade que reencarnaram dessa civilização que se destruiu numa guerra massiva que existiu, sabe, no nosso sistema solar. E de acordo com Ra, isso não foi um acidente. Essas almas ficaram tão danificadas karmicamente pela guerra e por explodirem o próprio planeta que as autoridades cósmicas as colocaram de castigo. Elas foram colocadas nesses corpos grandes, semelhantes a macacos e bem protegidos, para viver instintivamente e isoladas na natureza, permitindo a lenta cura de seus traumas espirituais. Ra explica por que não aparecem nas câmeras. Ele afirma que esses seres têm tanto medo da destruição humana que se camuflaram e que literalmente têm a capacidade de entrar e sair da nossa dimensão física só para evitar contato conosco. Esse aqui não é tão absurdo quanto o pé grande, mas ainda assim é interessante. Como mencionamos antes, Ra afirma que ajudou a construir as grandes pirâmides usando o pensamento, mas a pirâmide acabou se tornando um local de adoração e espetáculo, em vez do propósito original, que era ser um dispositivo de cura. Então, cerca de 10.000 anos depois, Ra tenta novamente. Eles transmitiram projetos cósmicos semelhantes para um homem chamado Nikola Tesla. O objetivo agora não era um grande monumento de pedra, era o dom de energia livre, ilimitada e sem fio que Nikola Tesla estava desenvolvendo e foi dado diretamente a ele por essa confederação, por Ra. Segundo Ra, se Tesla tivesse tido total sucesso, toda a humanidade teria se libertado da luta diária por sobrevivência, trabalho e economia, pois a energia seria totalmente gratuita. Isso deveria nos libertar e dar à humanidade tempo livre e recursos para focar em nossa evolução espiritual. Novamente, o plano de Ra enfrentou um grande obstáculo. Ra afirma que Tesla se tornou muito isolado e excêntrico, dificultando para ele realmente implantar a tecnologia de forma pura para toda a humanidade. Ainda pior, seu trabalho foi rapidamente interceptado pelo mesmo tipo de ganância terrena que arruinou as pirâmides. Elites corporativas, financistas, perceberam que não poderiam colocar um medidor em uma energia livre e ilimitada, então o financiamento foi cortado e a tecnologia foi suprimida. Para Ra, isso foi basicamente uma repetição do ocorrido com as pirâmides. Eles entregaram à humanidade as chaves para uma sociedade utópica 2 vezes e nas 2 vezes a ganância humana atrapalhou. Agora, no início desse contato, esse envolvimento com Ra era mais sobre curiosidade do que sobre, você sabe, definir detalhes específicos. Era mais como se envolver e aprender sobre a realidade. Mas aí as coisas começam a piorar. À medida que as sessões continuavam, o grupo ficou convencido de que estava sob um ataque psíquico contínuo do grupo Orion. Lembre-se, essas entidades negativas de que Ra estava falando tentavam explorar de forma negativa a energia e as almas humanas. Pesquisadores disseram que essas entidades tentavam impedir o contato e prejudicar os envolvidos. E Ra não tentou convencê-los do contrário. Isso reforçou a ideia ao descrever os ataques como muito reais e alertar o grupo para se proteger. Agora, o corpo de Carla seguia falhando. Artrite, problema nos rins e perda de peso até cerca de 36 quilos. Ra continuava dizendo a eles que ela estava funcionando com energia emprestada, mas o colapso mais assustador foi o de Don. Lembre-se de quem era Don em tudo isso, o físico pragmático, sabe, uma mente brilhante que ensinava alunos, literalmente criava departamentos inteiros, era capitão de companhia aérea. Ele era o cara que mantinha a calma, enquanto todos ao seu redor estavam meio que desmoronando. Em 1984, esse homem já não existia. Pessoas próximas relataram um forte colapso mental e emocional.
Esse Don Elkins, famoso por ser inabalável, tornou-se, segundo relatos posteriores de Jim, intensamente afetado até mesmo pelas menores coisas. Ele ficou obcecado por entidades negativas, pela ameaça a Carla e pela ideia de que algo estava vindo atrás dele. O grupo voltou para Louisville esperando ajudar Don, mas isso não funcionou. No dia 7 de novembro de 1984, Don Elkins tirou a própria vida após um ano de declínio acentuado. E com a partida de Don, esse triângulo foi quebrado. Carla e Jim concordaram que nunca mais poderiam tentar esse transe profundo com segurança, tornando a sessão 106 a última. O contato com Ra havia terminado, mas o contato com a Confederação ainda estava muito vivo. Nos anos seguintes, Carla e Jim continuaram canalizando entidades da Confederação, como a conhecida Cool. Essas novas sessões trouxeram encerramento, com mensagens calorosas e reconfortantes sobre o falecimento de Don e sua jornada espiritual. Ao longo dos anos, esse projeto se tornou um dos textos mais influentes da espiritualidade alternativa moderna. Carla e Jim realmente se casaram em 1987 e continuaram com a pesquisa sobre amor e luz, publicando as transcrições em 5 livros conhecidos como A Lei do Um. Carla continuou canalizando outras fontes menos exigentes, até que uma cirurgia na coluna a impediu em 2011, antes de falecer em 2015. Jim McCartney é o único membro sobrevivente desse trio e ainda lidera a pesquisa L&L até hoje. Após lançarem o livro, suas ideias se espalharam por todo lugar. Todo o vocabulário de densidades, serviço aos outros versus serviço a si mesmo, sementes estelares e andarilhos, tudo isso penetrou na cultura espiritual da nova era, tendo origem, em última análise, na interpretação de Carla da mensagem de Ra. Então, o que podemos concluir dessas fitas? Agora, a resposta honesta é que existem 3 cenários. E o primeiro, eu acho, se você perguntasse para Don, Carla ou Jim, é que isso era real, que havia uma entidade real com a qual eles estavam entrando em contato e que ela estava realmente sendo canalizada e contando a eles os segredos do universo. A segunda opção é que foi um delírio compartilhado, que você tem 3 pessoas meio isoladas, um pouco excêntricas, que são profundamente ligadas e alimentam a crença umas das outras, até que uma delas não conseguiu mais suportar o peso disso. As entidades negativas nunca estiveram lá. Elas eram, sabe, a estrutura de um delírio que acabou sendo fatal e fez todos eles sentirem que aquilo era uma experiência real. E o terceiro, e talvez esse seja o mais interessante, é que Carla, em transe, estava acessando algo realmente profundo na mente humana, chamado inconsciente coletivo. Carl Jung chama isso de a camada mais profunda da psique, um reservatório universal de memórias ancestrais, instintos e símbolos compartilhado por toda a humanidade, independentemente da cultura, da época ou da criação de cada um. Agora, talvez existam outras opções aqui, talvez haja outra explicação para o que aconteceu, mas o que não está em disputa é o impacto humano dessas sessões. Você tem um físico que deixou a estabilidade acadêmica para buscar o impossível e uma bibliotecária que literalmente deixou seu corpo definhar por acreditar que uma voz precisava dela. E então você tem um fazendeiro que saiu da floresta e se tornou a força energética de um trio e um contato que lhes deu o conhecimento para ascender desta realidade, bem antes de tudo terminar nessa tragédia inimaginável. Agora, de acordo com Ra, é claro, nada disso é uma contradição porque tudo isso, as fitas, a tragédia, você ouvindo isso agora, tudo isso é apenas o Criador infinito conversando consigo mesmo, tentando se lembrar de que nunca esteve separado em primeiro lugar. E isso, meus amigos, é um breve resumo da história das fitas de Ra e da Lei do Um. Quero dizer, bem interessante. Sabe? Tipo, tudo bem. Algumas coisas são interessantes. Quem ouviu a gravação original diz que a voz da Carla mudou claramente ao canalizar essa entidade, parecendo ser outra coisa falando por ela. As pessoas dizem que ela era uma vocalista treinada, sabia manipular a voz, não ouvia a fita original, então não posso opinar, só repito o que falaram. Beleza. Quero dizer, tem muita coisa aqui. Assim que Jim entra na história, as canalizações com esse ser de densidade mais elevada começam a acontecer. Interessante, né? Outra coisa que me faz pensar aqui é que, bom, muito do que eles estão falando já existia em diferentes nichos da literatura. Até mesmo nos anos 80, a teoria de que as pirâmides foram feitas com outras forças ou tecnologias, como alienígenas antigos, já existe há tempos. Talvez estejam se baseando nisso.
Talvez essa ideia de universos chegando ao fim e a nossa existência sendo colhida e depois reencarnando venha da cosmologia hindu, que remonta a milhares de anos. Então talvez eles estejam pegando algumas coisas diferentes e meio que amalgamando tudo em uma só. Eu não sei. Eu não sei o que pensar disso. O meu lado católico pensa, eles estão canalizando um demônio, né? Se eu perguntasse para minha mãe, ela diria, eles claramente canalizam um demônio que usa coisas boas. Falam de unidade, coletividade, todos juntos como um só. É como usar coisas que te fazem bem misturadas com coisas ruins, que é o que os demônios fazem para confundir você. Essa é uma opção. A outra é um tipo de delírio compartilhado. Você tem essas pessoas que são dedicadas à canalização, a, desenvolver a própria espiritualidade, a entender o mundo ao redor delas. E que nesse tipo de, triângulo amoroso desse movimento espiritual da nova era, eles desenvolvem essa filosofia simplesmente se unindo e meio que naquela opção de delírio compartilhado. Isso para mim é como se eu tivesse que apontar probabilidades, eu diria 75%. Eu vou dar 75% como se fosse um delírio compartilhado. Me dá 15% de chance de que eles estavam canalizando um demônio. E aí, com o que eu fico? 5%. Temperatura, algo assim? Foi mal. 10%. E aí me dá 5% de chance de que eles estão acessando o inconsciente coletivo, depois 4% outras coisas, 1% de que eles estão conversando com Ra, o alienígena líder da confederação. Eu só sou cético. Não sei. Isso realmente aconteceu desse jeito? Eles estão conversando com Ra, um alienígena que faz parte de uma confederação. Existe também o grupo de Orion, que tenta atrapalhar, enquanto vivemos neste estado de livre-arbítrio, impedindo que eles interajam conosco. Eu fico meio sem saber. Vi tudo como delírio causado por drogas. Bom, eu não sei se eles estavam usando drogas. Você pode checar os fatos? Tudo meio que, quero dizer, faz sentido. Quero dizer, não me surpreenderia. Você pode só checar isso? Eu nunca nem pesquisei no Google sobre isso. Sempre meio que assumi que eles não usavam, porque se eles estivessem usando drogas, achei que isso não iria pra frente. E as pessoas falam, sim cara, eles estavam usando cogumelos. Mas quem sabe? Quero dizer, confere aí. A outra coisa que eu penso sobre isso é bom, digamos que venha de Ra ou não. Você achou? Várias pessoas envolvidas na história inicial em torno do Raw experimentaram drogas psicodélicas antes do contato com o Raw começar. Entendi. Então já tinham experiências psicodélicas. As sessões com o Raw ocorreram sem uso dessas substâncias. Talvez esses sentimentos de unidade ao usar psicodélicos acabem transparecendo. É possível. Além disso, o fato de que eles ficaram esgotados de suas energias e habilidades físicas depois meio que faz sentido. Como se fosse uma ressaca de alguma coisa. Não, eles ficaram com artrite e perderam o controle do corpo, igual a Carla. Mas o que você quer dizer com psicodélicos? Eles poderiam fazer isso. Psicodélicos? Psicodélicos, drogas em geral. Talvez. Não sei se psicodélicos causam artrite, mas entendi seu ponto. Agora, outra coisa que eu penso sobre isso é será que é bom? Sabe o que quero dizer? Beleza, vamos supor que você mergulhe nessa filosofia. Eu fico beleza. Acho que te oferecem uma estrutura espiritual meio nova, era pra entender morte, espiritualidade e nosso propósito, mas não gosto da ideia de que você precise ser 95% egoísta. Eu odeio isso. Não considero isso ética adequada. Olha, pra passar no teste, toda religião mais ou menos é assim. Seja uma boa pessoa, seja humilde, faça caridade, ajude os necessitados. Nenhuma religião ou visão de mundo diz, faça essas coisas ou seja a pior pessoa do mundo. Sim, mas quem está no topo das religiões faz isso. Religiosamente. Hey, mas isso é uma falha, não uma característica da religião. Essas religiões são feitas por pessoas imperfeitas, que já cometeram coisas terríveis. Não discordo de você nisso. Tudo isso para dizer, uma religião que codifica regras como os 10 mandamentos, faça isso, não tenha outros deuses, não roube, não mate. Ou então existem outros 10 mandamentos dizendo, seja péssimo 95% do tempo e você passa. Por isso digo, isso é coisa de demônio. Opinião polêmica. Mudei meu critério aqui. Basicamente um demônio. É olha, seja uma boa pessoa ou seja a pior pessoa possível. Como assim? Quer dizer, talvez eu esteja entendendo tudo errado. De novo, eu não li a lei do 1, então peço desculpas se estou falando fora do meu lugar aqui. Por favor, não hesite em me corrigir nos comentários se eu estiver entendendo tudo errado. Mas essa parte por si só, eu fico não gosto disso. Eu não gosto nem um pouco disso. Eu não sei. O que vocês acham?
Se vocês estudaram a Lei do Um, se leram todos os livros, se ouviram as gravações originais, o que eu perdi? Por favor, me avisem se eu estiver completamente equivocado aqui, se deixei passar alguma coisa. Se você nunca ouviu falar disso antes e essa é a sua primeira vez ouvindo sobre esse assunto, por favor, deixe um comentário. Me diga se você aprendeu algo ou se há alguma conexão com esse tipo de coisa que eu possa ter perdido. Eu adoraria saber o que você pensa. Ótima notícia! Se você gosta de história, temos o Acampamento de História, onde abordo tudo o que já aconteceu. Para quem curte conteúdos sobre religião, como discutido hoje, também temos novidades. Você pode conferir isso lá no Acampamento de Religião. Quero dizer, esse episódio meio que conecta todos eles, cara. É isso aí. Esse é um ótimo tema. O próximo também, mas a gente não vai revelar o que é. Ah, fala aí, cara. Não. Vai falar. Tem que assistir na próxima semana. Você é provocadora. É como, ok, a gente conectou Nikola Tesla, as pirâmides, alienígenas, rituais ocultos e leitura psíquica, tudo ligado com religião, cosmologia hindu, história, tipo a criação, sabe, das pirâmides. Estamos fazendo de tudo aqui. Esse episódio está ótimo, gostei muito. Quero saber o que vocês acham. E tenho ótimas notícias. Se você quiser mergulhar em mistérios malucos do desconhecido, bom, estamos aqui para você toda semana, 2 vezes por semana. Então não esqueça de se inscrever. Muito obrigado a todos por assistirem. Que Deus abençoe vocês. E eu vejo vocês na próxima. Paz. Ei, nós temos um canal novinho em Folha que faz parte do Universo Camp, e nós o fizemos especialmente pensando em você. E eu, pessoalmente, acho que você vai gostar muito, então dá uma olhada.